Olha, o nosso bate-papo de hoje é com Bárbara Brandão. Essa jovem advogada, que lindinha, vocês não sabem o que ela é capaz de fazer. Hoje ela é uma especialista em mediação. Bárbara faz parte de um grupo da FGV Mediação e de outras coisas, da OAB, professora de mediação. Prazer, querida, você estar aqui. Uma das ideias que eu tenho tido nesse nosso bate-papo é a gente conversar sobre coisas novas. Mediação não é tão novo assim, mas é uma novidade ainda no mundo dos negócios, até no mundo das pessoas. Aí você é uma advogada jovem, né? E de repente desembarca nesse mundo que é evitar talvez o conflito no judiciário. Estou dando aqui uma definição e ela vai dar uma definição melhor. E outro dia também teve aqui o Zé Roberto Castro Neves, grande advogado, falou que tendência assim, é isso, né? Não adianta a gente às vezes levar uma briga para o judiciário, leva 10 anos brigando, aí eu ganhei, levei e o custo disso já não... Então, Bárbara, fala um pouquinho pra gente aí o que é a mediação no mundo dos negócios. Vamos lá. A mediação é um método de solução de conflitos, né? Onde as partes buscam uma solução com auxílio de um terceiro facilitador, o mediador. A mediação, ela pode se dar em vários momentos. Ela pode se dar antes da existência de uma ação judicial, né? Extrajudicialmente, seja porque as partes, olha, tem uma questão com você, vidora, eu quero resolver, mas não queria judicializar, vamos chamar um mediador e tentar conversar, ou uma câmara de mediação e vamos tentar resolver isso, ou seja porque existe uma previsão contratual, né? Hoje em dia a gente já vê muitos contratos, né, com essa cláusula escalonada, né? No caso de algum conflito oriundo desse contrato, vamos resolver através de mediação, se não judiciário. Ou porque o advogado, quando nós procuram o seu advogado para resolver uma determinada questão, o advogado entende que o método adequado para a solução daquela questão seria a mediação, através da mediação, ou até mesmo judicialmente. A mediação ela também já pode se dar no curso do processo. Agora, com o novo Código de Processo Civil, com a lei de mediação, já existe previsão em que Isso é uma iniciativa do juiz ou das partes? Então, determinados tipos de ação, como ações de família, existe a prisão legal. Ou seja, hoje em dia é obrigatório que haja uma sessão de mediação, né, por obrigação legal, né, decorrência da lei. Mas também existe a possibilidade do juiz entender num outro processo, um determinado processo, em que aquele caso é passível de mediação. Seria interessante. E ele pode encaminhar para mediação. Ou então as partes, através de seus advogados, entenderem que vamos tentar mediação, resolver, ainda que no meio do processo, incidentalmente ao processo, também podem. E dentro dos tribunais existem os sejusques, que são as áreas de mediação. São as áreas onde se resolve esses conflitos através de mediação. Então, o processo ele é encaminhado para o sejusque e lá com um grupo de mediadores judiciais, escolhido algum mediador, de acordo com a particularidade, né, especialidade do assunto, empresarial, família, criminal, enfim, civil. E aí tenta se resolver através de uma sessão de mediação. Se não consegue, volta para o juiz. Aí tem um profissional que é o mediador. Isso. Esse profissional se forma onde? Ele tem uma carteirinha de mediador? Como é que é isso? Então, vamos lá. O mediador, ele não precisa ser necessariamente advogado, como muitos pensam. O que é exigido é que tenha terceiro grau. Então, ele é um profissional, né, já com terceiro grau, e que faz um curso de formação e capacitação em mediação. Esse curso, pelas regras do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, ele tem um formato tal, né? Então, assim, ele é composto de uma parte teórica, que são X horas de um curso teórico, e uma parte prática, que são X horas da parte prática. Passado isso, você está apto, você está capacitado a se tornar um mediador. Ganha uma carteirinha de mediação? Não tem, mas a gente já, assim, eu estou na OAB, né, na Comissão de Mediação da OAB, como a gente conversou. E lá a gente já está pensando num formato, em pensar alguma coisa legal, assim, porque a gente sente que faz falta. E onde é que são esses cursos de mediação? Onde são? Então, a gente tem um curso do próprio tribunal, né, que é o CNJ, que orienta, os tribunais têm, periodicamente. A gente já tem câmaras de mediação que fazem seus próprios cursos. A OAB tem curso dela, enfim. Você dá aula onde? Eu dou aula na OAB, eu dou aula no tribunal, eu dou aula no CBMA, eu dou aula no CASA, já dei aula na Cândido, mas foi um projeto específico que a gente foi convidado. Dou aula nesses cursos. Quanto tempo, mais ou menos, Bárbara? Olha, eles duram em torno de 3 meses a parte teórica.
né? Mais ou menos. E a parte prática aí vai muito de acordo com a disponibilidade da pessoa, porque é um curso custoso financeiramente e também de tempo, né? Você precisa ter tempo para fazer as mediações, se dedicar. Então, não tem muito uma regra vai depender muito da sua disponibilidade para estar lá, se dedicar e fazer sua formação, e terminar sua formação. Agora vamos falar de Bárbara Brandão. Aí você, sua formação de advogada, você era advogada área Contencioso civil. Isso. Você já veio dessa área, né? Vim dessa área. Eu sou advogada de contencioso civil, venho de uma família de advogados de contencioso. Eu me lembro de eu pequena, meu avô e meu pai falando que a Bárbara vai ser boa, que ela é boa de briga. Ou seja, eu cresci nessa cultura de que o legal era ser do litígio, né, da briga. E minha formação, eu sou de uma época de uma faculdade em que no meu currículo nem tinha mediação, negociação, conciliação, não existia isso no meu currículo da faculdade, eu não estudei isso. Pelo contrário, você passa os 5 anos da faculdade de Direito estudando processo civil, ou seja, como brigar, né, como utilizar os recursos, enfim. Você faz estágio, sempre, a minha área sempre foi contencioso, então, né, processo, a litigância, sustentação oral, audiências, e essa foi toda a minha trajetória de vida, e assim eu fui para escritório de advocacia, departamento jurídico de empresa, até que num dado momento eu fui fazer meu LLM, e tive uma aula de mediação, e me encantei. E, por curiosidade, olha que curiosidade, era LLM de litigation. E aí eu tive uma aula de mediação e, obviamente, que a turma ficava vazia, todo mundo saía da sala e ficava no corredor, cadê a Bárbara? Ela está assistindo aquela aula chata de mediação. E me encantei, foi meu primeiro contato com a mediação. E terminou a aula, fui conversar com a professora, como é que é isso, como é que acontece isso na prática, adorei, me parece que faz sentido. E comecei a conversar com ela, ela começou a me apresentar o curso, começou a me apresentar como funcionava na prática e começou aquilo a fazer muito mais sentido para mim. Eu acho que também foi um momento de vida em que eu, como advogada, eu comecei a ver o judiciário superlotado, os meus processos demorando uma eternidade, por muitas vezes vindo sentenças que não agradavam nem uma parte nem a outra, um não era atendido e o outro não conseguia cumprir, e com isso vem recursos e não acaba nunca, o processo dura anos, né, dentro do judiciário e gastando dinheiro, né, custas, honorários, perícias e o desgaste emocional, né, porque é desgastante, né, quer ou não, os advogados, a obrigação deles, eles precisam carregar na caneta, né, quando fazem suas petições, e aquilo vai machucando as pessoas, você está ali numa audiência, né, um juiz, e no final talvez não atendesse a ninguém. E comecei a ver também clientes meus indo embora do Brasil, clientes estrangeiros, pela falta da segurança jurídica, por conta dessas sentenças, que por mais que você tenha uma jurisprudência, tem, mas às vezes vinha uma sentença que não batia com nada que você imaginava. Enfim, então a mediação começou a fazer muito sentido para mim, porque era a possibilidade das partes. Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi, deixa eu pensar. Não precisa ser a data exata. Foi assim. mais ou menos 2013. Foi quando eu fiz meu LLM. Eu descobri e comecei a me encantar com isso. E comecei a levar no paralelo. Só que assim, os advogados ainda tinham muita resistência. Ainda tem. A gente ainda tá... Esse é um dos trabalhos grandes que a gente faz na OAB. É esse trabalho com os advogados. De levar a mediação para os advogados. Como é que é o papel dele. Mas isso a gente pode conversar mais também. E aí começou a fazer muito sentido para mim. Essa possibilidade das partes sentarem. Olha, eu não estou conseguindo resolver com você. Vamos chamar um terceiro, um facilitador que tem ferramentas, que tem técnicas, que estudou, né, tem competência para isso, para nos ajudar a resolver essa questão? E eles juntos conseguem desenhar a melhor solução para eles. Então, tem as grandes vantagens da mediação, a meu ver, além dessa economia de tempo, porque no judiciário não sei quantos meses está demorando para juntar uma petição, para depois não sei mais quantos meses para ir a conclusão, enfim. E tudo isso que eu falei antes, então demora demais, a mediação é um procedimento mais célere. A economia financeira, porque você não tem desgaste com perícia, é mais econômico, é um procedimento mais econômico. A economia do seu desgaste emocional, né, porque não é que seja fácil. Não é fácil você sentar numa mesa e abrir a sua vida e né, encarar, né, certas coisas e falar com o outro na presença de um terceiro, não é isso, mas
você ainda consegue ter mais cuidado, porque a gente tem ferramentas, tem técnicas na mediação que a gente cuida dessa parte subjetiva que a gente chama, né, dessa pauta subjetiva. A gente tem a possibilidade de fazer sessões só com um, só com o outro, e cuidando dessa delicadeza. Até que se chegue a Até que se chegue. Demora muito tempo, Bárbara? Assim, quer dizer, menos que um processo judicial. Menos, não, muito menos. Às vezes, assim, uma mediação longa, eu poderia dizer que em média são 6 encontros, longa. A gente, nos Estados Unidos, a mediação já é muito mais antiga, né? Ela já acontece há muito mais tempo. E lá é um pouquinho diferente da nossa, mas eles têm muito costume, principalmente mediação empresarial, eles entram de manhã, reservam uma sala de um hotel, ou um lugar no meio termo dos dois, ou um escritório, né, no meio do caminho, e ficam o dia inteiro, só saem de lá quando resolve. Em um dia se resolve. A gente tem vários casos aqui, até no tribunal, também sou mediadora judicial aqui no Tribunal da Capital. A gente às vezes consegue resolver em um encontro. Às vezes precisa de mais um ou outro, né, porque às vezes tem um dever de casa para fazer, um levantamento com um contador, ou conversar com um advogado. Enfim, a gente precisa de 1, 2, 3 encontros, mas pensa, né? Ainda assim é muito mais rápido do que... É muito mais rápido. E como você diz, né, evita, porque às vezes são sócios de uma empresa, né? Você fez uma parceria, fez uma sociedade, aí de repente o sócio diz, mas ele não me disse isso, né? Ele não sabia que tinha esse risco, isso não fui informado sobre isso. E eles depois vão continuar fazendo negócio. Então, tenta resolver isso. A mediação, ela é muito indicada para situações que perduram no tempo. Porque, de repente, são sócios que estão com uma questão, mas eles querem continuar a sociedade, ou sei lá, franqueado e franqueador, né? Ou seja, aquela relação vai continuar. Um ex-casal que, apesar da relação conjugal ter acabado, eles têm uma relação parental, eles têm filhos pro resto da vida. Filhos, às vezes patrimônio. Patrimônio, aquelas crianças, eles vão ter que ir pro resto da vida, né, se relacionar por conta daquelas crianças. Condominial, vizinhal, é seu vizinho, né, onde você mora, é a sua casa. Então, são relações que vão perdurar. Então, você tem que resolver aquela questão, mas com foco no futuro. A proposta é que não saia de braço dado, né, para tomar um chopp na esquina, não é isso. Mas que se consiga dialogar respeitosamente, né, minimamente consiga se restabelecer o diálogo e a comunicação respeitosa, para que se resolva dali para frente todas as outras coisas, porque o conflito é inerente à sociedade, à vida em sociedade, não tem como. Então é você entender que o conflito pode ser positivo, né? Ele pode ser, ok, tem uma questão, eu estou vendo de um jeito, você está vendo de outro, vamos sentar e tentar resolver? E aí, com isso, vai outra vantagem que eu acho incrível da mediação, que é a retomada da cultura do diálogo. É que as pessoas voltem a aprender a resolver seus próprios conflitos através do diálogo. E não qualquer besteira bate no judiciário. Deixa o judiciário para o que realmente precisa. Agora a gente tem tantas formas de resolver, né, certas coisas, e talvez até mais adequadas. Tem um termo que se usa muito para os métodos alternativos de solução de conflitos. Eu não gosto muito desse método. Eu prefiro essa nomenclatura. Eu prefiro quando se fala métodos adequados de solução de conflito. Porque é isso. Para cada questão, você tem um método que talvez seja mais adequado. Então, o advogado moderno ele tem que estar muito atualizado. Porque ele tem que entender isso, ele tem que conhecer dos métodos e oferecer. Na verdade, eu acho até que hoje em dia é uma obrigação, pelo nosso Código de Ética da OAB, enfim, e tudo mais, a nossa Constituição Federal, o nosso novo Código de Processo Civil, é uma obrigação do advogado moderno oferecer para o seu cliente todas essas formas e, junto com o seu cliente, escolher qual é melhor para aquela situação e para aquele caso concreto. Agora, Bárbara, a gente estava falando aqui de empresas, grandes empresas, que entraram em processo de recuperação judicial. Isso. Ou seja, mil problemas, tem que se acertar com fornecedores, com clientes, com credores de todo tipo de espécie. E aí a mediação também pode entrar para já ir meio que desembaralhando os... Totalmente. E até acelera um pouco o processo. Não, e às vezes é perfeito. Curioso, porque a gente teve um caso que foi de grande repercussão, que foi o Programa de Acordo para Credores do Grupo Oi. O Oi entrou em recuperação judicial. Se fala na maior recuperação judicial da história da América Latina. Agora tem uma nova que parece que vai barrar essa, mas à época era a maior recuperação judicial. E eram mais de 55 mil credores, nacional e internacionalmente falando.
a gente começou, a questão ficou num formato que vai fazer a Assembleia Geral de Credores. Aonde? Não cabia. Nem se cogitou Maracanã. Não caberia no Maracanã. Então, E fora que a gente tinha credor, eu estou falando da gente porque a gente fez o projeto, o programa pela FGV. E foi uma grande satisfação, um grande sucesso, deu super certo, porque a gente tinha credores nas cidades mais longínquas do Brasil e que, de repente, o crédito deles não justificava uma vinda. Então, foi perfeito, porque a gente desenvolveu uma plataforma onde, através dessa plataforma, os credores conseguiam se habilitar, né, e participar desse programa. E conseguiram, a gente tinha a plataforma onde era oferecida uma proposta de acordo, oferecida a possibilidade de uma mediação online, e aí ali ele conseguia resolver tudo e receber seu crédito lá da casa dele, de onde ele estivesse. A gente então trabalhou com essa forma online que viabilizou a participação de diversos credores, né? É o que a gente chama do efetivo acesso à justiça, porque né, que a gente adianta ter o judiciário se as pessoas não conseguirem chegar aqui, que acesso à justiça é esse. Então foi muito gratificante, tem essa característica social, que foi o efetivo acesso à justiça, possibilitar que credores participassem. Você tem ideia de quantos desses 55 mil nesse universo, o que se chegou a acordo via mediação? Eu tenho esses números todos, eu agora não vou saber de cabeça, mas a gente teve um índice de êxito assim, recorde, de valores, de adesão, de acordo, porque realmente as propostas eram muito boas, né? E como é que o mediador se remunera num processo como esse? A mediação no Brasil, o novo Código de Processo Civil é de 2015, né? A lei também é de 2015, então historicamente é muito novo, é muito recente. Eu fiz até um estudo recente de que a mediação é uma das profissões que mais cresceu nos últimos tempos, de fato. Né? A gente nunca viu tanto curso de mediação, tanto mediador se formando, né, se capacitando, nesse cenário, inclusive, que a gente vive. Mas a verdade é que ainda tem muita coisa para acontecer. A gente ainda tem que trabalhar muito para que os advogados aceitem a ideia da mediação, que os magistrados, entidades, órgãos, empresas aceitem essa cultura da mediação, que é nova. Diferente dos Estados Unidos, que já está há anos, né? Eles estão muito à nossa frente, mas a gente traz muita experiência, a gente importa muita coisa de lá e está dando certo. Então, como é que o mediador hoje em dia ele se remunera? Ele pode ser um mediador de uma câmara de mediação, né, que ele se cadastra, enfim, segue lá as regras da Câmara e aparecendo caso, eles vão sendo, né, convocados. A mediação judicial, ainda nos tribunais, ainda está muito dividida em termos de Brasil. Tem alguns tribunais que já começaram com a questão de mediador remunerado, muitos ainda não. Isso a gente ainda está sendo ainda uma questão delicada que a gente está trabalhando para a conquista da remuneração dos mediadores judiciais. E ainda não é unânime no Brasil, não está ainda igual em todos os estados. Ou o mediador pode ser um mediador ad hoc, né, um mediador privado, em que ele faz mediação no seu escritório. Também pode ser assim. Ou então, e aí também eu vou além, sabe, Vidor? Eu acho que se a gente pensar muito só na mediação, mas a gente tem que pensar nos métodos de solução de conflito como um todo. Porque a gente tem diversos, né? A gente tem a conciliação, que é mais conhecida, né, do brasileiro. A gente tem a mediação, a gente tem a arbitragem, que também ela é muito indicada para alguns casos. A gente tem negociação direta ou com auxílio de um advogado. A gente tem dispute boards, que está, né, agora com as Olimpíadas, né, começou a ficar mais conhecido, mas também já é muito utilizado em construção. Enfim, mini trial, a gente tem tantos métodos. Então, eu acho que o profissional tem que se capacitar, tem que se atualizar. Mas assim, eles têm como referência honorários dos advogados? Como é que você precifica um trabalho de mediação? Uma tabela, como se tivesse uma tabela de honorários do mediador. Não, a gente ainda não tem isso. Cada câmara privada tem a sua tabela própria, né, de custas, aí geral. E a gente tem um projeto na OAB que é exatamente esse, da gente fazer uma tabela de honorários do mediador, do advogado na mediação, né? Porque é diferente a função do advogado quando ele está como advogado num processo de mediação, num procedimento de mediação, e do mediador também, para que a gente possa de alguma forma auxiliar isso e fomentar. Porque você está dizendo que está atraindo muita gente. A formação dele não é barata, né? Vai gastar algum dinheiro para isso. O mediador, à medida que vai resolvendo casos, como você está mostrando,
no caso da Oi, ele vai ganhando também nome no mercado, né? Opa, chama esse mediador que ele é bom, que a gente consegue, e outros ainda vão ter que fazer o seu nome, né? Então eu já imagino que, assim como tem advogados que cobram muito mais do que outros, escritórios que são mais conhecidos pelo êxito, pelo sucesso, também a gente vai ter uma graduação. Mas, mesma forma, mas tem que ter uma referência. Uma referência. Por exemplo, um conflito familiar dentro de uma família. Como é que remunera o mediador? Os mediadores, eles fazem seus próprios contratos de honorários. Né? Assim como o advogado também faz. A gente tem a tabela da OAB, né, para advogado, aí fazendo uma comparação, que fala o mínimo, né, ou seja, menos daquilo você não pode cobrar. Para mediador a gente ainda não tem, mas os advogados, a verdade é que eles cobram os valores de acordo com o seu nome, de acordo com a sua especialidade, enfim, seu tempo de experiência, né? As horas de trabalho, por exemplo? Várias formas. A gente pode fazer contrato de honorários como mediador, talvez por pacote fechado, por timesheet, por horas de trabalhadas, quantidade de sessões, se não der certo a mediação. Enfim, aí eu acho que isso, inclusive, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo na OAB de auxílio aos advogados a desenvolverem seus contratos de honorários, ao mediador também, porque a verdade é que é muito novo. Então, os profissionais não estão ainda preparados para nem fazer seu contrato de honorários, é super importante. O índice de sucesso, Bárbara? Como é que é? Índice de sucesso. Quantas mediações dão certo e quantas não dão? Isso vai ser um pouco teu feeling. Feeling. É meio a meio? Não. Não. Eu acho que... a gente já pediu isso no tribunal, a gente ainda não tem isso quantificado. Na OAB, que a gente faz uma mediação com uma vertente mais institucional, a gente fez uma recente pesquisa, deu 78% de índice de êxito, de casos que a gente consegue resolver através da mediação. A mediação, a coisa mais importante é que as partes queiram resolver. Então, assim, se a parte quer resolver, a gente vai conseguir. Vai ser exitoso. Porque elas estão ali imbuídas, é autonomia da vontade, a gente trabalha com isso o tempo todo, voluntariedade, senão nem adianta. Por isso que é um pouco complicada essa questão da mediação judicial ser obrigatória. Porque quando a parte chega se sentindo obrigada, de repente ela não quer aquilo, olha, vai ser difícil. Porque ela tem que querer. Então, se ela quer, a gente vai ajudar a achar uma solução e vai achar. Mas assim, não sei te dizer um percentual de êxito. Não, você falou em 78, que é mais ou menos... É mais ou menos isso, É possivelmente assim, porque às vezes... Na própria mediação, você vai percebendo que ali não vai ter como sem dúvida chegar a um ponto de às vezes a gente conciliar percebe, os interesses. O mediador, às vezes, chega um caso pra gente mediar e a gente percebe que não é passível de mediação, por N motivos. Ou porque a parte não está preparada para aquilo, né? Ou estão querendo se utilizar da mediação para burlar alguma coisa, a mediação não se dá para isso. Ou porque, enfim, um quer, o outro não quer, ou estão usando como fim protelatório. Enfim, o mediador também pode interromper, por vários motivos, a mediação, se ele entender que não é passível de mediação. E as partes também podem entender que não... E tem uma coisa super interessante, que a mediação é o seguinte, às vezes, a pessoa não está pronta para aquele procedimento naquele momento. Cada um tem seu tempo. E o mediador tem que entender isso. E esperar, e aí a pessoa volta. Acontece muito isso. Passa um tempo, eles voltam para a mediação. De repente, naquele momento, eles não estão preparados. Mas eles vão trabalhar e vão voltar. Vão pedir a mediação novamente, vai acontecer e vai ser exitosa. Muito bom. Olha, adorei essa nossa conversa aqui. Estou quase virando mediador também. Porque eu acho que deve dar uma satisfação pessoal muito grande, né, Bárbara? Incrível. Depois nesse índice de sucesso, antes você devia voltar para casa, angustiada. A sensação de que tem alguém perdendo. A mediação a gente fala muito, é ganha-ganha. Então essa sensação de que você ajudou e que os dois estão saindo ganhando, né, é muito gratificante. Jornalista pode ser, economista e jornalista pode ser mediador? Podem. Mas eu não vou ser, não, estou muito velho para isso. Tem que não está nada. Tem que ser para essas menininhas, assim, jovens. Não tem idade. Olha, querida, foi um prazer aqui. Acho que o pessoal em casa deve estar adorando saber disso. Vai ter um monte de gente querendo ser mediador a partir disso. Ou então buscar o serviço da mediação, né? Isso, com certeza. Conversando que a gente se entende, é um velho ditado, né? Acredito nisso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até domingo que vem.